pessoal, tudo bem? Aqui é a Dé. Mais um final de semana de corrida. Foi na Holanda, no circuito de Zandvoort. Como é que foi a corrida no passado? Então Verstappen largou em primeiro e foi até o final. Mercedes querendo aquela primeira colocação, mas terminaram em segundo e terceiro. Teve uma disputa interessante entre o Sainz e o Alonso pela sexta colocação. E na última volta o Alonso consegue passar. Então aí foi uma disputa entre duas gerações espanholas. Esse ano, o que a gente teve de notícia? Na sexta foi confirmado que o Piastri vai ser o piloto da McLaren para 2023. Então depois daquela novela se ele ia continuar com a Alpine ou não, teve até advogado no meio. Então isso criou um clima chato para o Ricardo, porque ele descobriu que o contrato foi assinado antes das férias de verão. E naquela época a McLaren dizia que o Ricardo ia continuar com eles. Então ficou muito chato, muito mesmo. Mas vamos falar de treino. Primeiro treino, como é que foi? Verstappen estava indo bem, mas na volta 7 teve um problema com a caixa de câmbio, quebrou, teve que parar, bandeira vermelha. Então acabou o primeiro treino para ele. Mas depois de alguns minutos retomaram. Como é que ficou? Mercedes em primeiro e segundo, Sainz em terceiro, McLaren em quarto e quinto, Leclerc em sexto, Pérez em sétimo e Alpine em oitavo e nono. Segundo treino, Verstappen voltou, mas tanto ele quanto o Pérez não desempenharam tão bem, ficaram em oitavo e 12º, e a Ferrari mandando super bem. Leclerc e Sainz brigando pelo primeiro tempo, muito bom. Então, Mercedes Hamilton ficou em terceiro, Russell em quinto e o Norris em sexto. Sábado, terceiro treino. Ferrari super bem. Resultados foram bem interessantes. Leclerc em primeiro, Russell em segundo e Verstappen em terceiro. E logo depois repetiram as equipes. Então, Sainz, Hamilton e Pérez. E o Vettel ficou em oitavo e o Schumacher em nono. Interessante. Vamos para a qualificação, que é o principal para a corrida. No Q1, Verstappen em primeiro, Hamilton, Tsunoda, Leclerc e Norris. E o Sainz, coitado, só em 14º. Quem teve um bom desempenho foi o Stroll, que ficou em sétimo, Schumacher em oitavo e o Albon em 10º. Q2. No início, teve um sinalizador que foi para o meio da pista, então bandeira vermelha, muito perigoso essa história de sinalizador, né? Mas tudo bem, voltaram, depois de alguns minutos, estava disputado entre Ferrari, Mercedes e Red Bull. E o Schumacher conseguiu passar para o Q3. Como é que foi o Q3? Disputadíssimo. Na última volta, o Verstappen crava a pole position, Leclerc ficou em segundo, Sainz em terceiro. E o Pérez roda. Atrapalhou todo mundo que veio atrás, então Hamilton, Russell, Norris, Schumacher, Tsunoda, porque ficou com a bandeira amarela, eles não podem melhorar o tempo daquele setor que teve a bandeira amarela. Então, ficou complicado para eles. Então, como é que ficou o grid de largada, né? Os 5 primeiros. Verstappen, Leclerc, Sainz, Hamilton e Pérez. Domingo, corrida, tempo nublado, diferente dos outros dias. Então, na primeira volta, Hamilton e Sainz se tocam, mas tudo bem. Comparando com a corrida da semana passada, que ele teve aquela catapultagem com o Alonso, tudo bem, nas primeiras 2 voltas, ninguém fora da corrida. A terceira posição estava disputada entre Sainz e Hamilton, e o Alonso estava determinado a ultrapassar nessa corrida. Então, passou o Gasly, super difícil, depois passou o Tsunoda, muito bom. Sainz e Pérez foram para o box, Pérez sai, Sainz não. Só tinha 3 pneus esperando ele, logo depois chega o último pneu. Gente, que é isso, Ferrari? Que é isso? A Mercedes, ela começou com composto médio, e a maioria começou com macio. Eles foram com uma boa estratégia, os 2 pilotos conseguiram conservar bem os pneus, mas contra os pneus novos do Verstappen não dá para concorrer, né? Verstappen passa o Russell na 28ª volta, logo depois o Hamilton. Então ficou lá Verstappen, Hamilton e Russell. Só na volta 30 é que o Hamilton troca pelo pneu duro e na volta seguinte o Russell também.
Então, os dois carros ali da Mercedes com a mesma estratégia. Nessa hora, o Sainz tá lá atrás, em sexto. Na metade da prova, como é que tá? Verstappen, Leclerc, Pérez, Hamilton e Russell. Hamilton e Pérez lutando pela terceira colocação. Hamilton consegue passar. Quando ele consegue passar, o Vettel sai do box, atrapalhando o Hamilton, ficando na frente dele. Nessa hora, deu até um ataque cardíaco, que não, ficou aquela confusão. Hamilton conseguiu segurar a terceira colocação, o Vettel sai, Hamilton passa, Pérez passa. Olha que momento, viu? Logo depois, o Russell passa o Pérez. Então, o carro da Mercedes performando super bem, com uma estratégia boa. Volta 48. Tá Verstappen, Hamilton e Russell. Tsunoda teve um problema com o carro, teve que parar. Entra o safety car virtual. Então, o safety car virtual, os pilotos eles têm que manter uma certa velocidade, tem uma velocidade máxima. E vários aproveitaram para trocar o pneu. Outro safety car, mas esse foi o físico. Na volta 56, o Bottas teve um problema com o motor. Então, safety car, tá Hamilton, Verstappen, Russell, Leclerc e Pérez. Muitos aproveitaram para trocar o pneu, a maioria foi pro macio, mas o Hamilton não, continuou com o mesmo pneu, médio. Volta 60, sai o safety car. Hamilton não conseguiu nem segurar o Verstappen, passou. Depois, passou o Russell. Então, comparar o desempenho de um pneu médio com um pneu macio nesse final de prova, não tem como. Hamilton estava muito bravo. Logo depois o Leclerc já passa ele. Mas, como ele disse, foi o calor do momento. Agora tá tudo bem. Vamos lá. Esse final de prova foi complicado. Sainz com problema de pneu. Falou que estava com alta degradação, alta temperatura. E além de perder 5 segundos por uma saída insegura do box, em que ele tocou lá o Alonso. Então perdeu 5 segundos, caiu para a 8ª colocação. Como é que ficou o pódio? Verstappen, para alegria dos holandeses, em primeiro. Depois Russell em segundo e Leclerc em terceiro. Depois ficou Hamilton, Pérez, Alonso, Norris e Sainz. Que corrida, hein? Que corrida! Semana que vem tem mais em Monza. Vamos ver o que vai esperar a gente, hein? Tchau, tchau!